Paz e bem a todos. Kardec, como trabalhava na codificação do Espiritismo e, para tal, desenvolvia com frequência um intercâmbio com o mundo espiritual, ele notou, ele percebeu que nem todas as entidades comunicantes pertenciam a um grupo de espíritos sábios ou de espíritos bons. Pelo teor da comunicação, as entidades provavam a sua ignorância ou a sua índole má. E assim Kardec foi classificando o teor dessas comunicações. E ele aproveita o texto do Evangelho de João, onde este nos previne acerca de que nem todos os espíritos são de Deus. E ele, aproveitando esse texto, ele faz ali uma digressão acerca desse entendimento por parte dos espíritas. Em atividades de intercâmbio mediúnico, há essa preocupação por parte daqueles que a desempenham nas casas espíritas, a fim de que percebam a qualidade, o nível moral dessas entidades. Mas, como estamos falando aqui para uma plateia, muitos dos quais simpáticos ao Espiritismo, eu vou desenvolver esse tema, chamar a reflexão dentro dessa variedade do nosso público. Para vocês, para nós, pessoas comuns, qual é a importância de sabermos que nem todos os espíritos são de Deus? Bom, no Livro dos Espíritos há uma questão acerca de qual é a amplitude da influência dos espíritos sobre nós encarnados. A resposta é que é tanta que eles praticamente nos dirigem. E nós precisamos fazer algum esforço de raciocínio para entendermos isso, pois podemos cair no erro de acharmos que então não temos arbítrio. E qualquer um que faça um procedimento mal, ele pode muito bem se escudar, fugir, se proteger de uma devida acusação, alegando se tratar de influenciação espiritual negativa e, portanto, ele não tem culpa alguma em seu ato. Mas é o Espiritismo mesmo que nos explica que toda a influenciação espiritual que nós recebemos, ainda que sem saber que seja, ela provém por um mecanismo de sintonia. Então nós não receberemos influência A ou B se nós não tivermos uma sintonia para isso. Como que as entidades se aproximam de nós? O mundo espiritual, ele mantém um intercâmbio frequente conosco. Os espíritos estão por aí, tentando comunicar-se e às vezes conseguem estabelecer alguma influência através de uma sugestão mental, como se alguém soprasse algo em nossos ouvidos. E nós captamos essa influenciação pelas vias da mediunidade, pois através dos estudos de Kardec sabemos que todos somos médiuns em um grau qualquer. Podemos não ser aqueles médiuns ostensivos, mas temos a capacidade de perceber a influenciação espiritual através de uma mediunidade em algum nível que nós certamente possuímos. Afinal, também somos espíritos e simplesmente por este fato já estamos em sintonia com o mundo espiritual. Toda dificuldade que surge
em perceber os espíritos está no fato de que estamos muito vinculados à carne. Encarnados, nós passamos a ter uma noção muito nítida e real do mundo físico através dos nossos sentidos e acabamos embotando, colocando em esquecimento, enferrujando e não praticando os nossos dons mediúnicos. Quando adentramos ao estudo do Espiritismo, passamos então a polir essas ferramentas mediúnicas através do conhecimento e assim nos tornamos mais sensíveis ao intercâmbio com o mundo espiritual. E voltando no ponto que eu gostaria de refletir aqui, a comunicação que nós recebemos como sugestão, ela vem diretamente na nossa percepção psíquica. Ela surge como um pensamento, que a princípio identificamos como um pensamento nosso. Como podemos identificar esse pensamento dando a ele a origem correta, a origem espiritual, ou então identificando nele realmente a nossa própria origem? As sugestões espirituais, elas brotam em nossa mente, alheios ao que nós estávamos pensando no momento, ou influenciando um pensamento que tínhamos, mas surgindo praticamente como uma ideia nova. É sutil essa percepção, e quanto mais praticamos, e quanto mais estudamos, mais nítidas elas se nos parecem. É assim que temos ideias translocadas, às vezes, ideias estapafúrdias, ideias inconcebíveis, que pensamos, como que isso surgiu na minha mente agora? Surgiu porque foi plantada lá por alguma entidade espiritual. Nós sabemos que nós somos, em uma escala de nível evolutivo dos espíritos que Kardec nos apresentou, nós sabemos que nós nos qualificamos como espíritos imperfeitos. Desculpe a todos aqueles que se acham um espírito de luz, mas a probabilidade de sermos ou de termos espíritos de luz encarnado, ela é bastante reduzida. E, portanto, nós somos espíritos imperfeitos. É fácil saber isso, descobrir isso. É só ter coragem de avaliar, sem precisar fazer isso em voz alta, o quanto nós pensamos de coisas ruins ao longo do dia. Quando nós nos sentimos chateados com alguma provocação qualquer, nós emanamos amor ao provocador. Se nós sentimos aquele amor acolhedor, uma vontade de abraçar aquela pessoa que acabou de nos ofender, uau, nós somos espíritos de luz. Mas se lá no nosso íntimo uma reprovação surgiu e uma vontade, no mínimo, de se afastar dessa pessoa, nós somos espíritos imperfeitos. Eu não estou criticando o ato de se afastar de pessoas desagradáveis. Isso é melhor do que entrar numa discussão verbal, ou pior, em vias de fato. Então, se lhe desagrada, tem mais é que se afastar. Agora, quanto menos emanação mental negativa enviarmos para as pessoas, melhor. Fica a dica aqui. E quando estamos exatamente neste momento mental de descontentamento com alguém, muitas das vezes pessoas muito próximas, a quem devemos respeito ou no mínimo reciprocidade, é exatamente neste momento que aquela influenciação negativa sobrevém. Agora observe, ela sobreveio porque em nós surgiu a animosidade.
ela não sobreviveria se nós emanássemos um amor verdadeiro. Porque daí a influenciação que viria era de um espírito puro e bom. Quando nós abrimos os canais da sintonia, na verdade entramos em uma outra sintonia que favorece a influenciação dos espíritos que não estão afinados com o bem, e sim com o mal, promovendo a discórdia, promovendo a desunião. Como isso acontece? Quando nós encarnamos, nós trazemos o nosso histórico, a nossa anamnese da vida passada. Essas ligações passadas, elas trazem à nossa volta uma série de espíritos que não reencarnaram, mas conviveram conosco. Alguns não são espíritos que nos querem mal. A esses, o Espiritismo diz se tratar de espíritos simpáticos, por vezes espíritos familiares. Mas nós também trazemos é uma palavra que não deve ser encarada ao pé da letra, né? Mas nós também nos ocupamos com espíritos de outras encarnações que não desejam muito o nosso bem. Avaliem que hoje nós somos o produto mais perfeito da nossa evolução. Ou seja, hoje nós somos o que melhor conseguimos em termos evolutivos. Daí, fazendo um link com aquele exercício que eu provoquei anteriormente sobre o quanto nós pensamos mal durante o dia, a gente já clica o tipo, o nível de espírito que somos. Portanto, em encarnações passadas nós éramos piores do que somos hoje. Não adianta acharmos que na encarnação passada fomos Francisco de Assis, que provavelmente não fomos. Como éramos pior do que somos hoje, deveríamos ter muitos desafetos. E esses queridos espíritos que não nos dedicam muito amor estão por aí. É por isso que nós temos uma plateia espiritual que se ocupa das nossas venturas e desventuras. Alguns querendo o nosso sucesso, outros nem tanto. Como se defender? Se tudo está baseado na sintonia, já podemos deduzir que a melhor defesa é termos uma boa sintonia. Tendo uma boa sintonia, nós estamos imunes, porque saímos da sintonia e da zona de abrangência dessas entidades mais infelizes. Portanto, a fórmula do sucesso, da proteção, pelo menos com relação ao mundo espiritual inferior, é vibrarmos bem, sermos bons, procurarmos ser melhores a cada dia que passa. E daí, o Espiritismo tem proposto com frequência e repetitivamente a reforma íntima. A reforma íntima, ela é individual, urgente e intransferível. Ela é individual, cada um faz por si. Ninguém pode fazer a reforma íntima por outrem, por mais que eu ame, por mais que eu queira bem. É um exercício completamente individual. É urgente? Bom, neste quesito pode haver controvérsias. É urgente para quem quer sair desse vale de provas e expiações. É urgente para quem cansou de ter espinha no rosto, dor de dente, unha lascada, briga com o cônjuge,
briga com o patrão, para quem cansou de envelhecer, para quem cansou de nascer. Para esses que cansaram, que têm um enfado desse mundo, tem que ter um enfado de conquista. Porque a gente não gosta da dor de dente quando está com a dor de dente. Mas quando não está com a dor de dente, a gente nem lembra dela e vamos comer porcaria e não se importa de não escovar o dente. Isso não é o que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo aqui aquele que venceu o mundo. As palavras sábias de Jesus: eu venci o mundo, o dono do mundo não tem poder sobre mim. Muitos acham que ele está falando do diabo, mas nós sabemos que o diabo não existe. E que o que ele está falando é a sedução da vida física. É disso que ele está falando, a sedução da vida física. Ou seja, a vida física, o mundo, não tem poder sobre mim. Toda vez que nós precisamos de algo do mundo, nós nos sujeitamos às exigências que aquele algo faz. Eu me sujeito a um patrão déspota, porque o salário que ele me paga eu desejo, eu quero, e por querer eu me sujeito. Se aquele salário não me interessasse, aquele patrão déspota não teria poder algum sobre mim. Eu venci o mundo, o dono do mundo não tem poder sobre mim. E aí, a reforma íntima é urgente para aqueles que querem vencer o mundo, que querem que o dono do mundo não tenha poder sobre eles. Individual, urgente e intransferível. Eu não posso fazer com que alguém pegue essa tarefa da minha reforma íntima. E por que eu falo isso? Porque religiões dogmáticas, elas transferem a morte de Jesus à própria reforma íntima. Estou tranquilo, Jesus já morreu por mim, e agora eu não preciso fazer mais nada. Mais nada é um pouco vulgar, porque essas religiões, elas promanam que há de se ter uma fé verdadeira nesse Jesus que morreu. E aí há todo um exercício, uma dificuldade. Agora, para nós, isto não se aplica. A morte de Jesus, ela não tem um teor significativo, a não ser a própria prova de ter vencido o mundo. Mas foi ele que venceu. E nós agora temos que fazer a nossa parte. É bem verdade que está bem mais fácil, porque nós não precisamos ser crucificados. Mas ainda assim nós apresentamos severas dificuldades. Nós, e eu me incluo verdadeiramente nesse grupo. Porque a cada dia a vontade de comer chocolate nos faz sucumbir. E é só um chocolate. E ainda assim o chocolate está nos fazendo reencarnar indefinidamente. É o poder do chocolate. Mas é bom, né? Fazer o quê? Nem todos os espíritos promanam de Deus. É uma força de expressão para simplesmente dizer que há momentos em que nós não estamos pensando bem e, portanto, neste exato momento nós não estamos com Deus. Quando nós estamos pensando mal, nós estamos simplesmente sendo maus. Quando nós nos autoavaliamos, nós fazemos uma reunião de todas as nossas experiências e nós somos bastante brandos para nos avaliarmos. Nós maximizamos as nossas poucas virtudes e minimizamos os nossos muitos defeitos. E, consequentemente, quando a gente vai se autoavaliar, a gente fica aí na casa, os mais humildes de 8
e os mais ousados de 9,5. Porque 10 ninguém tem coragem de falar que é, ainda bem. Então ficamos em 8 e 9,5. Mas na verdade nós estamos lá pelos 5, 5,5, 6. E daí um pouco para baixo, um pouco para cima. O que isso quer dizer? E daí nós temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo uma dica de autoconhecimento, né? De deitarmos antes de dormirmos e avaliar o que fizemos ao longo do dia, analisar se nós fizemos algo ruim que poderíamos não ter feito, ou se não fizemos todo o bem que poderia ter feito, fazer essas avaliações, se eu respondi corretamente naquele momento. Se nós fizermos isso todas as noites, certamente teremos um salto em direção ao autoconhecimento. E passaremos a ser mais realistas com relação à nossa própria percepção, que é fundamental. O grande problema que temos ao adentrar o mundo espiritual é que nós chegamos lá cheio de máscaras. As máscaras que construímos aqui para se pintar de bonzinho. Ah, eu nunca menti. Ah, eu nunca fiz isso. Ah, eu nunca comi chocolate. E daí eu chego no mundo espiritual com essa cara de santo, todo cheio de comprometimentos, mas com essa mesma cara de santo, esperando que se abra as portas do céu e eu vá, mesmo sendo espírita, para o paraíso aonde mana leite e mel. Leite e mel é bom. E é isso que eu quero. Mas não é assim. A nossa existência se resume em evoluir. E nós temos alguns mecanismos para essa evolução que são disponíveis, são as filosofias. E todas elas vão dizendo praticamente a mesma coisa. Desapego, respeito ao próximo. Por quê? Porque todas elas nos desvinculam da materialidade e nos preparam para a espiritualidade. E este é o ponto. Não adianta queremos pintar um paraíso onde estaremos com a mesma cara, de preferência com 25 anos no máximo, gozando da melhor saúde e escolhendo as pessoas que estarão ao meu lado. Não é assim. Esse paraíso não existe. Isso é um movimento constante. O público que nós interagimos hoje não será o público que interagiremos amanhã, porque precisamos evoluir. E evoluir é amar o espírito, não as individualidades. Estamos aqui amando João, Pedro, Paulo, Margarete, Maria, mas não estamos amando o espírito imortal que nos habita, porque não somos essas personalidades. Isso é apenas um nome no RG. Isso não nos identifica espiritualmente. Isso identifica um ponto em nossa evolução e ainda um ponto cheio de defeitos, mas buscando as virtudes. E este é o belo da nossa existência. Parem de focar os defeitos, embora aprenda com eles. Eu vou refazer essa frase. Paremos, eu quero me incluir nela. Paremos de focar os defeitos. E vamos todos focar em nossas virtudes, aprendendo com os nossos defeitos, para não deixá-los vir à tona e dominar-nos. E prosseguindo com foco nas virtudes, alimentando-as, tornando-as viçosas. Porque quando fizermos isso, estaremos recebendo as influências dos espíritos que vêm de Deus, como nós próprios. E que Deus nos abençoe a todos. Paz e bem.